Paz do Senhor, bom dia. Vamos de Bíblia? Vamos ver alguns textos que falam acerca da língua. Você sabia que a língua é um órgão muscular situado na cavidade bucal? Quando nós vamos ver o texto a qual Tiago nos fala, diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião, e a religião desse é vã. Vamos ver também o que Tiago nos fala no capítulo 3, no versículo 8. Ele diz assim: a língua é cheia de peçonha mortal. Nós vamos ver vários versículos bíblicos nos falando sobre a língua. Percebam uma coisa: o inimigo da nossa alma, ele não é onisciente, mas ele se alimenta daquilo que sai da nossa boca. Muitas das vezes queremos dominar tantas coisas, mas não percebemos que muitas das vezes estamos falhando em dominar a nossa própria língua. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11, ele vai falar que a nossa língua, ela tem que confessar, ele diz assim, toda língua confessará a Deus. Ou seja, ele está dizendo que a nossa língua, a nossa fala, tem que ser louvar, em louvor a Deus. Já Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios do engano. Perceba bem que são grandes homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, mas nos ensinando e nos ademoestando a ter o equilíbrio e o domínio daquilo que sai da nossa boca. Muitas guerras, muitas situações que você passa têm tomado grande proporção pelo simples fato de você não dominar o que sai da sua boca. Já Provérbios, capítulo 12, versículo 18, vai nos dizer: a língua dos sábios é medicina, ou seja, aquele que tem equilíbrio no falar, derrama cura, porque traz palavras que curam. As palavras, elas têm o poder de machucar, mas também têm o poder de curar. Olha que coisa linda. É poder ser uma pessoa com tamanho equilíbrio daquilo que fala, que as palavras que saem da boca, inspiradas, claro, pelo Espírito Santo, vão ser cura para aqueles que te ouvem. E lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 17, diz assim: e as palavras deles são como gangrena. Algumas traduções vão dizer como câncer. De quem Paulo está falando? De Emineu e de Fileto. Ah, Jesus, muitas das vezes muitos se comportam como Emineu e como Fileto, que o que sai da boca deles são como um câncer, que sai destruindo tudo ao redor, tudo que está perto. Mas agora o mesmo apóstolo Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no versículo 8. Ele diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de vós. Olha que coisa majestosa para finalizarmos. Uma linguagem sã e irrepreensível. E olha o que Paulo está falando a Tito: para que o adversário se envergonhe e não tem nenhum mal a dizer de vós. Perceba o que eu falei no início, que o inimigo, ele se alimenta daquilo que a gente fala, das palavras que saem da nossa boca. Ele não tem o poder, ele não é onisciente, mas ele se alimenta daquilo que nós falamos. Então, que nós possamos aprender em Cristo Jesus, mais esse dia, do equilíbrio da nossa fala. E este equilíbrio vai vir através do Espírito Santo na nossa vida. Então, seja o que você estiver passando, peça ao Senhor
ao Espírito Santo de Deus para lhe direcionar o que você vai falar e a maneira que você vai conduzir. Que Deus te abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.